Evangelho de Lucas, capítulo 13, a necessidade de arrependimento. Naquele mesmo tempo, estavam presentes alguns que lhes falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que aqueles realizavam. Respondeu-lhes Jesus: Pensais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem sofrido tais coisas? Não, vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então, Jesus proferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, indo procurar nela fruto, não o achou. Pelo que disse ao que cuidava da vinha: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a adube. Se der fruto, ficará; se não, depois a mandarás cortar. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a a si e lhe disse: Mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Então ele pôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra, o dirigente da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é permitido trabalhar. Nestes vinde para serdes curados, e não no sábado. Respondeu-lhes, porém, o Senhor: Hipócrita, no sábado não desamarra cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Dizendo ele isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que Jesus fazia. Então Jesus perguntou: a quem é semelhante o reino de Deus? E a que compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem plantou na sua horta. Cresceu e fez-se árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Perguntou mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher misturou em 3 medidas de farinha, até que tudo fermentou. Percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Perguntou-lhe um homem: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhes respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e do lado de fora começar a desabater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então dizeis: Comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Ele, porém, vos responderá: Digo-vos que não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, vós todos os que praticais o mal. Haverá choro e ranger de dentes quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Há muitos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus, dizendo-lhe: Sai, retira-te daqui. Herodes quer matar-te. Respondeu-lhes Jesus: Ide dizer àquela raposa: Eu expulso demônios e curo doenças, hoje e amanhã, e no 3º dia terminarei. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não aconteça que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu
eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Olhai, a vossa casa vos ficará deserta. Em verdade vos digo que não me vereis mais, até que venhais a dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, Senhor, nos colocamos de joelhos diante da presença do Senhor, pedindo a permissão por intermédio do Senhor Jesus e do Senhor Espírito Santo. Nesse momento, eu e todos os que compomos esse canal de oração, abençoado canal de oração, onde todas as noites, Senhor, nós nos encontramos com o Senhor, buscando reverenciar ao santo nome do Senhor, exaltar, bendizer, glorificar o nome santo do Senhor, o nome santo do Senhor Jesus e o nome santo do Senhor, o Espírito Santo. E nós queremos, Senhor Deus, nesta noite, todos nós, agradecermos, Senhor. Não podemos passar uma noite sequer sem demonstrarmos a nossa gratidão ao Senhor por tantas bênçãos que o Senhor derramou sobre as nossas vidas durante todo esse dia e já parte dessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos abençoou com o pão, com o alimento, com a água, com a vestimenta, Senhor. O Senhor nos deu livramento, Senhor, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos, conforme a palavra do Senhor, a nosso respeito, e eles nos guardam, nos protegem de todas as armadilhas do inimigo das nossas almas, que é Satanás. Nós queremos nesse momento, Senhor Deus, agradecer pelas nossas vidas, a vida de cada um dos componentes desse canal de oração, mas também toda a nossa parentela, todos os parentes, Senhor. Nós agradecemos porque todos nós chegamos vivos e com saúde até o final deste dia. E nós queremos agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, é um Deus que nos ama e quer nos ajudar, quer nos proteger, quer nos abençoar e quer nos salvar, Senhor, porque esta foi a missão do Senhor Jesus, quando desceu do céu, se encarnou no ventre de uma mulher, se tornando homem como nós, mas ao mesmo tempo Deus. Ele ali nos deu a oportunidade, com a morte dele na cruz, com o derramamento do seu sangue, o sangue do Senhor Jesus se derramou sobre todos nós, para que nós tivéssemos a possibilidade do perdão e da remissão dos pecados. Por isso somos gratos imensamente, Senhor, por todo o sacrifício que o Senhor fez por nós, dando o seu próprio Filho, o Filho amado do Senhor, o Filho unigênito, o Filho único, para morrer no nosso lugar. É verdade, Senhor, segundo a palavra do Senhor, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, conforme a palavra do Senhor, e nós estávamos condenados à morte eterna, que é a separação definitiva da presença do Senhor. Mas aprove ao Senhor, por bondade e imensa misericórdia e imenso amor, o Senhor entregou o seu próprio Filho para que um homem perfeito, porque a palavra do Senhor vai dizer que da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, haveria de sair também por um homem, e não poderia ser um homem qualquer, teria que ser um homem perfeito. Por isso o sacrifício do Senhor Jesus descendo do céu para pagar esse preço, para nos libertar da condenação ao inferno, essa dívida que nós tínhamos contra o Senhor Deus, porque o Senhor usou de bondade, de misericórdia para conosco, e hoje nós podemos aqui nesse momento glorificar o nome do Senhor, agradecendo por tão grande prova de amor. O evangelista João vai dizer no capítulo 3, versículo 16, porque o Senhor amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa vida eterna, Senhor, que nós queremos, Senhor Deus, hoje, aqueles que ainda não tiveram um encontro de salvação com o Senhor Jesus, que possa fazê-lo nessa noite, que possa confessar os seus pecados. A palavra do Senhor vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, Senhor, nesse momento nós confessamos todos os pecados praticados durante todo esse dia, Senhor, que o Senhor nos perdoe. Nós nesse momento nos arrependemos de tê-los praticado, Senhor Deus, que o Senhor nos perdoe e nos purifique de toda a nossa maldade, porque nós queremos viver, Senhor Deus, uma vida de retidão, uma vida de santificação, mas para isso nós precisamos, Senhor, do auxílio do Senhor, o Espírito Santo.
Espírito. A palavra vai dizer que nós nem sequer sabemos como orar, e é o Senhor, o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso, Senhor, nós pedimos, nessa noite nós clamamos pela presença do Senhor, o Espírito Santo, nos nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor Espírito Santo esteja conosco todos os dias da nossa vida e que Ele possa, Senhor, habitar dentro de nós. Ó Deus amado, obrigado, Senhor, por tanto favor, Senhor, tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e nós queremos pedir nessa noite a proteção do Senhor, que o Senhor possa dar ordem aos seus anjos a nosso respeito, de cada um de nós, de toda a nossa parentela, para que sejamos protegidos durante toda essa noite e sendo livres, Senhor Deus, de todas as ações malignas e perversas de Satanás, porque a palavra vai dizer que ele vive ao nosso derredor como um leão, pronto para nos devorar, e só não somos porque o Senhor dá ordem aos seus anjos. Por isso pedimos que o Senhor dê ordem aos seus anjos nessa noite para que nos proteja e para que nos guarde, e pedimos também, Senhor Deus, uma noite de paz, uma noite tranquila, que nós não tenhamos que recorrer a nenhum remédio controlado para dormir, que o Senhor possa nos conceder a paz do Senhor Jesus, porque a verdadeira paz, o próprio Senhor Jesus vai dizer na Escritura: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, mas eu não a dou como o mundo a dá. Por isso pedimos nessa noite, Senhor Deus, a paz do Senhor Jesus para as nossas almas, para que tenhamos o refrigério das nossas almas, Senhor Deus, para que nós possamos ter uma noite de sono reparador e que possa nos recuperar de todo o desgaste, de toda a fadiga psicológica e mental e espiritual de cada dia, Senhor Deus, que o Senhor possa nos abençoar. Nós pedimos por tudo isso, Senhor, no nome daquele que é santo, no nome daquele que é 3 vezes santo, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós todos juntos nesse momento queremos dizer numa única voz para o Senhor: glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor o Espírito Santo.